Bom, oficialmente, boa tarde, alunos, alunas. Nós estamos aqui para essa live da vista da P1, tá certo? De OSM, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, eu estou gravando e tudo mais, e aí o combinado é o seguinte: eu vou repassar aqui pelas questões que caíram na prova, tá? Que essa P1, ela é correspondente ali às unidades de aprendizagem de 1 até a 8, tá? E os assuntos, né? O conteúdo e tudo mais. E aí eu vou comentar questão por questão, por que uma tá certa, por que a outra tá errada e tudo mais. E se ainda vocês estiverem com alguma dúvida, o conselho que eu dou para vocês é de acessarem ali o fórum de dúvidas e perguntar ali, assim, pedir alguma ajuda ali ao mediador ou mediadora de vocês, tá certo? Combinado? Vi aqui que a Lesca também entrou, né? Que bom, então estamos aqui. Poucas e guerreiros e guerreiras, certo? Então, para os demais, ele que é um horário comercial, né? Muitos estão trabalhando, então por isso que a gente grava aí, tanto para vocês que estão aqui ao vivo, né, poderem assistir, interagir aqui, né? Vocês têm o chat, podem fazer perguntas, como também assistir novamente, né? Porque assim, né, pessoal, depois chega a P2, apesar da gente ter um conteúdo específico, que é das UAS 9 a 16, é muito importante ter todos esses conteúdos primeiramente estudados para ter ali, né, tudo isso, tá bem? Bom, só um minutinho. Vou compartilhar com vocês aqui, essa? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, permitir. Acho que vai dar certo aqui. Acho que já estou compartilhando. Pessoal, acho que está com a tela aqui, nossa, normal. Vocês podem, antes de eu compartilhar antes de eu compartilhar a tela do coisa, vocês estão vendo a minha tela do Teams? Eu estou compartilhando a minha tela com vocês? Só me dá esse feedback, que depois que eu abro o documento para mostrar para vocês, eu não enxergo mais a telinha. Ai, ótimo. Obrigada, Juliana. Então, aqui, vamos lá, então. Essa aqui são as questões que a gente vai estar conversando, tá bem? Então, vocês podem ver, né, que todas as questões de todas as disciplinas, elas têm um padrão, que tem um contexto, e a partir do contexto, ela tem as perguntas, tanto baseadas no contexto apresentado, como também na unidade de aprendizagem, tá bem? Bom, a questão 21, aí, é aquele estilo de questão que vocês têm sempre, né, um contexto. E aí vocês vão ter que considerar esse contexto, como eu acabei de dizer, e analisar algumas afirmativas, como está sendo aí. E depois assinalar a alternativa que estaria correta ou não, se todas são verdadeiras, ou se tem algumas verdadeiras e outras falsas, enfim, é nesse esquema, tá? Vocês já estão no terceiro semestre, vocês já conhecem aí o esquema. Então, aqui, o que a gente está mostrando, né? Que tem esse contexto aí da Escola de Ensino Superior Edu EAD, é uma instituição que oferta cursos por meio de plataformas de ensino online e faz uso da teoria geral dos sistemas para melhorar a estrutura organizacional. Isso aí é uma forma de mostrar para vocês a aplicação, né? Então, está explicando ali o que o diretor de estratégia fez, como objetivo de alinhar os procedimentos da empresa, né? Ele convocou uma reunião com os colaboradores e explicou que a organização é um sistema aberto, composto por subsistemas interligados que interagem constantemente com o ambiente externo. Olha só, isso aí, gente, é a cara da UA1, logo aquele início, a gente teve até a revisão que a gente mostrou justamente, né? O que é empresa, que é o sistema aberto, com subsistemas, e tem essa interação com o ambiente externo. É exatamente assim, tá bem direto, né?
E ele destacou, inclusive, que a sinergia entre os subsistemas é essencial ali para o sucesso, né, da organização. Então, considerando todo esse contexto, né, e a discussão, né, dos conceitos que a gente teve, tem algumas afirmativas ali, ó. Um sistema aberto busca recursos e energia no ambiente externo para manter o seu funcionamento. Será que estaria certa ou errada? Né? A sinergia entre os subsistemas resulta em um desempenho superior ao da soma individual de cada subsistema. E na 3, um sistema fechado não interage com o ambiente externo funcionando de forma isolada. Então, aqui nessa alternativa, nessa questão, as 3 afirmativas estão corretas, tá certo? E aí nós temos aí a justificativa, né? Aqui, voltando aqui na 1, né, que o sistema aberto busca recursos e energia no ambiente externo. Então, a empresa, gente, ela não pode estar isolada do ambiente externo. Eu me lembro até que numa das ruas que a gente estava discutindo, eu dei o exemplo, né, como assim, hoje eu estou em Jaú, mas a minha FATEC sede é a FATEC Guaratinguetá, e lá, não sei se tem alguns de vocês aí dessa região, mas tem a BASF, que assim, a BASF é uma empresa alemã que ela tem que se adaptar a esse ambiente externo, que seria o contexto brasileiro, o contexto de Guaratinguetá, todas as normas, legislação, o jeito de ser das pessoas. Então, por isso que a afirmativa 1 está correta. Então, ela busca recursos, né, e energia, inclusive cultura e tudo mais, no ambiente externo, então ela precisa conversar para manter o seu funcionamento, porque se ela não se adapta, ela não funciona. Por isso que a primeira está correta. Aí na 2, ó, a sinergia entre os subsistemas, como ensino, tecnologia, administração, é essencial para o sucesso da empresa. Isso aí a gente fala muito também na UA1, né? Que precisa ter essa conversa entre todos os subsistemas que existem. Essa comunicação é fundamental, porque senão, assim, cada um funcionando de maneira isolada, inclusive, em várias, assim, fala-se atualmente, né, que a gestão moderna seria justamente essa que entrelaça, não tem mais caixinhas, e sim é um todo ali, uma rede de contatos, então, assim, ele é bem diferente, tá? E a afirmativa 3, ela tá correta porque, assim, um sistema fechado realmente não interage com o ambiente externo, né? Pela própria palavra. Então, vocês veem, gente, que às vezes assim, nossa, não é o decorar alguma coisa, mas ler com bastante cuidado, porque se o sistema ele é fechado, ele não vai interagir mesmo. Porque ele está ali, só no mundinho, né? A organização vai estar no mundinho dela. E aí vai ter problemas. E por quê? Porque acaba atuando de forma isolada, tá bem? Gente, tudo certinho. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento, perguntar para vocês. Tudo certo? Tem alguma dúvida? Né? Eu acho que está bem claro, assim, às vezes quando a gente está fazendo a prova, a gente lê rapidamente e aí foge alguma coisa, não sei se todos vocês acertaram, então a alternativa correta foi a letra E, né? Então, muitas das questões vocês veem que tem que, né, com bastante cuidado, bastante calma, tudo mais, ir respondendo. Giovana, seja bem-vinda também, né, a nossa live aqui de vista de prova, tá bom? Bom, pessoal, vou voltar a compartilhar aqui, que daí nós vamos para a questão 2. Vamos lá. Eu acabo fechando a minha tela para eu poder ver aqui o chat de vocês. Alguns colegas até têm 2 telas e tudo mais, negócio chique, eu tenho uma tela só. Senão eu acho que eu fico mais doida ainda com 2 telas, então por isso que eu fecho, né, o compartilhamento para ver se tem alguma interação aí no chat. Tá bom? Essa outra questão aqui, novamente, sempre vai ter ali um contexto que a gente já vai ver. E aí é um pouco diferente da anterior, porque ela não tem as afirmativas para a gente estar analisando. Ela tem ali já as alternativas diretas que a gente vai ver qual que está correta e, enfim, assinalar, tá certo? Então, indo de baixo para cima, né? Uma outra coisa, gente, não sei se os meus colegas comentam, mas quando a gente tem algum contexto, às vezes tem algumas disciplinas que tem um contexto maior e tudo mais, uma dica que eu dou é que vocês sempre comecem
pela pergunta, certo? Por exemplo, a gente tem aqui, tá falando da empresa metalúrgica, ABCD e tudo mais. Só que antes de ler esse contexto, vai lá para a pergunta lá, considerando o cenário apresentado, qual o principal benefício que o SIG pode trazer para a metalúrgica ABCD, certo? Então você já está ligado aqui, vai falar a respeito dos benefícios do SIG, tá certo? E aí você pode ler já as alternativas, porque você já vai com um olhar direcionado na hora que você vai ler aí o contexto, tá certo? Então a gente já sabe aqui que considerando o cenário apresentado, ou seja, isso aí que a gente vai conhecer, que vocês conheceram na hora da prova, qual o principal benefício, então, do SIG que vai trazer para essa metalúrgica. Então, essa metalúrgica ela desenvolve ferragens e ferramentas, né? E ela enfrentava problemas de comunicação e integração entre os departamentos, aquilo que a gente sempre está falando. Inclusive, essa UA é a UA2, tá bem? Então, assim, vocês veem que está ali, né? Por enquanto, né? A princípio, ali está seguidinho ali, e a gente falou muito disso também na live de revisão, né? E assim, o diretor de operações notava alguns atrasos frequentes na entrega dos projetos, né? Devido justamente a essa falta de informação, porque já que um setor não conversa com o outro, não tinha como entregar esses projetos de forma pontual, porque um depende de um certo resultado ali para fazer o seu. Ótimo. E a gerente de marketing, né, ela tinha dificuldades para entender o nível de satisfação dos consumidores, enquanto gerente financeiro não conseguia projetar o fluxo de caixa com precisão. Vejam isso, gente, até para vocês na gestão empresarial, o que acontece? Vocês precisam, muitos de vocês, já que o curso aqui é uma visão geral, de repente alguns de vocês aqui, não sei se já atuam, mas de repente vão atuar na área de gestão de marketing ou na área de gestão financeira, vão se especializar nisso. E aí vocês vão ver que vão precisar de alguns elementos ali para poderem fazer o trabalho de vocês, tá certo? Então, olha lá, para resolver esses problemas, a diretoria decidiu implementar um sistema de informações gerenciais, que é o tal do SIG. Então, qual vai ser o principal benefício? Aí necessitava de algum estudo mesmo prévio, né, da unidade que vai ajudar vocês a responderem aí. Seria aumentar o grau de centralização das decisões da empresa? Poxa, a gente está acabando de falar lá no enunciado, aqui no contexto, né, que o diretor estava sentindo essa falta de integração, entendeu? Então não é centralização, né, que está precisando exatamente, né? Mas vamos lá. Reduzir a necessidade de treinamento para funcionários. Isso aí, assim, é muito interessante, porque quanto menos treinamentos, então se a gente lê com muita atenção, a gente vê assim que é quase que absurda essa alternativa, porque não se reduz, né? Treinamento, necessidade de treinamento, né? Então, não é essa a importância do SIG. Vou fazer o SIG, porque daí vai reduzir, né, a necessidade de treinamento dos funcionários. Não. Melhorar o acesso às informações e a integração entre os departamentos. Vocês veem, gente, às vezes, aqui, ó, que o diretor estava sentindo falta? Justamente, olha lá, o problema de comunicação e integração entre os seus departamentos. Entendeu? Isso ele estava observando. E aí, a alternativa C está falando justamente que o sistema de informação gerencial, o SIG, que a gente viu aí na UA2, fala justamente disso. Então, ele está precisando disso. Então, ele resolveu implementar isso. É quase que uma coisa óbvia. Vocês veem, assim, a coisa do costurar mesmo essas informações que a gente pega, tá? Eliminar a necessidade de relatórios gerenciais, gente, não adianta. Relatório gerencial é sempre necessário. E é por isso que a disciplina de OSM traz algumas ferramentas para vocês, que depois vocês vão ver de forma mais complementar nos outros semestres, com outras disciplinas, mas assim, sempre com suporte ali para dar, certo? Assim, de informações, porque as informações, os relatórios são sempre importantes para dar parâmetro para as decisões. E diminuir a importância, a letra E, né, dos níveis estratégicos na tomada de decisão. Como eu disse, pessoal, às vezes assim você não lembra exatamente, nossa, para que serve o SIG? Mas a gente pode ver pelas alternativas que são meio assim, como eu disse, né, são um pouco absurdas, né? Que assim, diminuir a importância dos níveis estratégicos, né?
promover centralização, enfim, diminuir necessidade de treinamento, né? Então, assim, e aqui a única, então, seria a alternativa C mesmo, que o SIG serve para ter esse acesso a informações e a integração entre os departamentos. Tá bem? Bom, vou novamente aqui voltar. Vou parar meu compartilhamento, deixa eu ver se tem alguma questão. Não estou vendo aqui nenhuma questão. Acredito que esteja claro aí. Qualquer coisa vocês podem, enquanto eu for falando, vocês podem colocar aqui, tá? Aí, quando eu terminar a questão, daí eu dou uma olhadinha em como que está. Bom? Vamos compartilhar novamente. Aqui. Claro que o café agora já estava frio. E a gente se controla para não fazer aquela careta, né? Olha só, gente. E olha só, né, a questão, indústria alimentícia, café e sabor. E eu não me lembrava, porque eu acabei de dar a outra, como é que fala? A outra revisão, né? A gente tem que desligar e ligar cada chavinha ali. Novamente, gente, uma questão daquele estilo que a gente analisa afirmativas e depois vê qual que é a verdadeira, a falsa e tudo mais, e vê o que está correto, né? As alternativas que apresentam ali, e bora. Como eu falei, ó, vamos começar aqui pela questão, né? Considerando as discussões a respeito da gestão de processos, levando em conta os benefícios que a empresa pode ter com a implantação do mesmo, ou seja, com a implantação da gestão de processos, avalie as questões a seguir. Então, assim, vocês veem que aqui tem uma mistura mesmo, tanto do conteúdo ali da UA 3, tá a sequência ali certinha, da UA 3, como dando ali, fazendo a ponte com o contexto apresentado dessa indústria alimentícia, tá? Então, a afirmativa 1 tá aí, melhoria da qualidade do café com a padronização do processo de torrefação. Ainda vamos ver, tá? Facilitação do planejamento e controle das atividades com a definição clara de responsabilidades. Isso aí já pega ali, claro que a gente precisa saber do contexto, mas já pega bastante o conceito ali do que diz respeito à gestão de processos, né? De processos. E 3, a diminuição da comunicação entre os setores, pois cada departamento foca apenas no seu processo. Aí já acende ali a luz amarela, quase vermelha. Vamos lá, uma luz laranja, na verdade, porque assim, poxa, a gente está falando o tempo todo, né? Nas 8 As, está falando a respeito da importância dessa comunicação, né, entre os setores. Então, se eu falo ali da diminuição da comunicação e um departamento focar apenas no seu processo, fica complicado, né? Fica bem difícil. Então, muitas vezes, pessoal, assim, a gente começando pelas afirmativas, a gente já começa a eliminar algumas coisas. E aqui realmente é uma coisa meio absurda, independente aqui do contexto, não estou falando, não é para ler o contexto, não é isso. Mas para vocês verem aqui, ó, que é realmente absurdo, por isso que acaba sendo a alternativa correta, a alternativa 2, que é a 1 e 2, estão corretas. Tá certo? Porque isso aqui realmente, independente do que fosse apresentado, aqui ele está totalmente errado, não importa se é indústria alimentícia, se é um hospital, uma escola, a organização, ela precisa ter sempre comunicação entre os setores. Então, ó, tanto que fala aqui, a afirmativa 3 está incorreta, pois a implantação da gestão do processo facilita a comunicação entre os setores, né? Promovendo a integração entre os departamentos. Então, fala muito disso. Então, as 8 unidades, né, elas falam bastante, inclusive, dessas ferramentas necessárias, tá? Para essa integração. Antes de eu passar para 24, deixa eu ver novamente vocês aqui, se tem alguma coisa no chat. Pelo jeito, está tudo certo. Ok, sem dúvidas. Então, vamos dar continuidade. Aqui. Perfeito. Continuando, então, a 24, tá? Então, está falando dessa indústria farmacêutica, que está passando por
processo de reengenharia, isso a gente viu ali também. Inclusive, reengenharia é um assunto que é desde lá do primeiro semestre que vocês viram em teorias gerais da administração e tudo mais, estão vendo de forma mais aplicada aqui em OSM e vai acompanhar vocês aí durante o curso, né? Então, essa reengenharia foi focando ali melhorar a eficiência e a produtividade, né? Então, temos aí a gerente de projetos, o consultor de reengenharia, que identificaram diversas áreas problemáticas, incluindo a desorganização do fluxo de materiais e deficiência no fluxo de informações. Então, gente, se você está numa indústria farmacêutica, a distribuição, o fluxo desses materiais, desses insumos, é importantíssimo para que você tenha a produção correndo ali, sem gargalos, sem outras problemáticas ali, né? Sem parada na produção, cadê o material e tudo mais, né? E a deficiência no fluxo de informações. Nova. Então, gente, a gente bate muito nisso mesmo. E é interessante que a gente vê bastante isso aqui no nosso curso, né? E daí, quando a gente chega ali, não sei se todos vocês já trabalham, já tiveram essa experiência de trabalho, a gente passa a entender várias coisas que acontecem na nossa organização. Você fala, ó, se comunicasse melhor, ia dar mais certo, né? Parece tão óbvio, mas, né, dependendo de como que é a cultura, o negócio fica travado. Então, assim, aqui está falando do conteúdo da UA6, tá? E aí, assim, considerando as discussões a respeito da implementação de uma estrutura orientada a processo, avalie as afirmações a seguir, tá? Então, aqui está falando da primeira ali, né, que a fluidez no fluxo de materiais será significativamente melhorada, permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos. Né? Então, a gente vê só essa frase, né? Assim, só essa frase, fluidez do fluxo de materiais. Então, se o fluxo de materiais, ele flui, né? E ele é melhorado, então vai promover a gestão mais eficiente dos recursos. Isso, sim, gente, sim. Sabe, aquela coisa da leitura calma e paciente. Você, puxa, né, eu li muito rápido, a UA e tudo mais, né, você já tem um contexto ali, então você lê cuidadosamente. Então, se eu tenho um fluxo melhorado, vai melhorar a gestão dos recursos, né? E ali, os colaboradores serão treinados e motivados, resultando um ambiente de trabalho mais produtivo e colaborativo, né? Então, é algo assim da gente ler com cuidado ali. Se colaboradores são treinados, motivados, então há um resultado positivo nesse sentido, tá bem? Temos a 3 lá. A redução dos custos fixos será imediata, proporcionando uma economia substancial para a organização. Talvez, né? O que aconteceu aqui? Né? A gente tem a impressão, né, que de repente pode estar correto, porque assim, se eu reduzo o custo fixo, né, vai ser imediato, né? E assim, não é, pessoal. Por mais que a gente aplique ali, né, a estrutura, uma estrutura orientada pelos processos, né, com a cadeia ali, né, de procedimentos e tudo mais, que vai ter um ganho imediato, e não é. Tá? É algo assim que vem ao longo do tempo. Há quanto tempo? Aí depende do tamanho da organização, depende da complexidade daquilo que precisou ser melhorado, do processo que precisou ser implementado e melhorado, tá certo? Então é bem por aí, tá? Então, por isso que essa aí acendeu ali a luz, porque não é imediata essa melhoria, essa economia, ela não é vista imediatamente, né? E, por fim, ali o processo de produção se tornará eficiente e contará com melhorias constantes, aumentando a competitividade da empresa no mercado. Tá? Também, porque assim, essa também está correta, porque ela não está falando de imediatismo ou está falando de um prazo correto, porque aqui não tem, gente. Daqui a 3 meses vai ter essa melhoria constante e tudo mais. Não dá realmente para a gente medir isso. Então, como a 4 também não está prometendo, a gestão do processo de produção vai tornar mais eficiente, vai haver uma melhoria? Sim, vai haver, tá? Então, de todas elas, a única afirmativa que está errada é essa de redução de custos, que vai ser imediata, tá bem? Deixa eu ver vocês aqui se
Não, por enquanto está tudo certo, né? E aí a gente já parte para a última ali, tá? E fechamos ali a nossa revisão. Aqui, vamos compartilhar aqui. Então, novamente, indo para a última. Ah lá, a Vida Verde é uma empresa de manufatura sustentável, está passando por uma reestruturação para reduzir o seu impacto ambiental. Tem até a conversa de gestão ambiental lá do segundo semestre, né? Eu vou pular ali, como eu sempre falo para vocês, não é que eu estou, não é que é para vocês fazerem isso. Às vezes, se o contexto está grande, a gente lê primeiro a questão, o que está sendo pedido, porque daí a gente vai com um olhar mais focado no momento que a gente for conhecer o contexto, tá bom, pessoal? Olha lá. Considerando as discussões a respeito das ações de superação das resistências às mudanças, avalia as afirmações. Assim, ó, resistência à mudança. Eu lembro até que eu falei sobre isso sobre a UA7, né? Na nossa revisão. Então, resistência à mudança, a gente tem uma série, né? A UA7 apresenta, né? Uma série como é que fala? De procedimentos que precisam ser aplicados para que essa resistência diminua. Quando há uma mudança, sempre vai haver também uma resistência. Isso aí é, né, normal, digamos assim, né? Até na nossa vida, enfim, imagina uma empresa inteira. Então, assim, avalie as afirmações a seguir e a gente vai ver o que está correto ali, né? Então, está dizendo que a empresa possui uma cultura organizacional tradicional e conservadora, com colaboradores que temem que a mudança resulte em demissões. Esse é o maior medo, gente. Não importa qual é o porte da empresa, né? Essa aí é de manufatura sustentável, não importa também o produto e tudo mais. O medo de mudança sempre bate ali na questão de demissão, sobrecarga de trabalho. E a administração deseja promover uma mudança de forma gradual e participativa, justamente para as pessoas irem se adaptando e tendo mais confiança nessa que a mudança vai melhorar ali o que não. Gente, tem muita mudança que gera isso mesmo, né? Que é a diminuição dos cargos da empresa, uma reengenharia, reestruturação de cargos e tudo mais, mas não é o caso aqui, porque assim. Qual que é a redução, né? A reestruturação para redução do impacto ambiental, né? Inclui a adoção de novas tecnologias para redefinição dos processos produtivos. E assim, quando fala de redefinição de processos produtivos, é claro que os empregados vão ficar com receio ali de diminuição de cargos e demissões ou sobrecarga, né, de trabalho. Então, quais são as alternativas, né, que nós temos aqui? Realizar workshops para explicar os benefícios da mudança e ouvir as preocupações dos colaboradores. Isso é importantíssimo, gente. Ouvir, porque quando você ouve preocupação, você já vai direto no ponto que precisa ser esclarecido. Né? Essa abertura na gestão, ela é muito importante justamente para isso, tá? Muitos reclamam, não importa o porte, não importa se é uma empresa privada ou pública, a abertura, né, das comunicações, ela é muito importante, porque daí você sabe quais são os medos deles e apresentar os benefícios dessas mudanças que serão implantadas, tá? Ignorar as resistências e impor a mudança de forma autoritária, né? É aquele negócio, a gente conversou tem lá na UA7, né? A gente conversou na nossa revisão, e assim, todo um negócio de impor. E autoritário, a gente já acende ali a luz laranja, na verdade, do seu opa. Apesar de que a gente sabe que acontece em algumas organizações, de repente até na nossa aqui, né, que a gente trabalha, mas a gente sabe muito bem que o negócio não pega legal, tá certo? Então, vamos lá, essa 2 aí não tá com nada, né? Vamos lá, 3. Promover treinamentos para capacitar os colaboradores nas novas tecnologias. Então, se chegam sistemas novos, novas formas de trabalho, equipamentos e tudo mais, sim, tem que ser feito treinamento para isso, tá? Então, a correta é essa. E 4, comunicar apenas os aspectos negativos da mudança para preparar os colaboradores. Gente,
né? Se a gente vai só falar a parte negativa do negócio, então, assim, fica bem complicado mesmo, né? Então, ninguém vai aderir, meu Deus me livre, né? Então, assim, tá praticamente óbvio ali o que foi travado, né? Assim, quais são assim, as corretas ali. Então, pessoal, novamente, né? Uma coisa que eu sempre quando eu gravar ali essas vistas de provas, eu, os meus colegas, normalmente eu faço com os outros colegas mediadores, sempre estar atento, a gente ler com cuidado as questões, as afirmativas, tá certo? Porque aí a gente tem êxito ali, né? A gente lendo com calma ali, a gente tem êxito, e é claro, o estudo, a leitura, tirar dúvidas com os MOLs. Se ficou alguma dúvida aqui, que de repente só apareceu depois, vocês têm lá o fórum de dúvidas, que vocês podem ali conversar com eles, tá? Com todos os mediadores. Tá certo, gente? Tô vendo aqui que não tem nenhuma dúvida no chat, tá? Então, eu vou encerrando por aqui, então. Esse era o objetivo, de fazer a vista de prova, de dar algumas explicações, né, a respeito de cada questão, das alternativas, né, aproveitar até reexplicar alguns conteúdos que serão importantes depois para a P2 também, tá certo? E desejar para vocês aí, logo a semana que vem vai abrir o nosso Fórum Avaliativo 2, que vocês participem, e logo, né, já estamos aí na metade do semestre aí, vamos ter mais uma jornada aí pela frente, tá bom? Obrigada quem compareceu, tá certo? A Alesca tá digitando aqui, não sei se é alguma dúvida que ela tenha, vou aguardar. E aí a gente encerra. Ah, tá ótimo. Bom, Juliana, a Juliana está perguntando se todas as matérias para essa vista de prova, né? É aconselhado pela coordenação do curso que a gente faça tanto as lives, né, antes, assim, de revisão da matéria, como também de vista de prova, tá bom? Então, assim, as disciplinas que eu estou responsável, estou fazendo esse padrão aí que a coordenação pediu, tá? Então, como é algo do primeiro, assim, é o primeiro semestre que a gente está fazendo dessa forma, até para ajudar os orientadores de polo também. Então, a gente esperamos que sim, né? Porque é uma implantação de cultura também, tá, Juliana? Então, às vezes, né, tem alguns, assim, alguns fazem, né, e tudo mais, mas foi aconselhado ali, foi indicado que sim, que a gente fizesse, tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos aí para vocês. Obrigada aí pela presença de vocês e ótimo semestre. Vou salvar aqui a gravação, depois assim que estiver pronto. E aí, assim, eu subo para o YouTube, assim que tiver pronto o link, tudo, os mediadores vão compartilhar com vocês no mural de avisos, para todos vocês poderem rever, tá bom? É bom mesmo, né, Juliana? Também eu achei bem interessante, porque daí reforça alguns conceitos, explica algumas dúvidas, não é verdade? Excelente, gente. Vou gravar. Vou parar a gravação por aqui. Muito obrigada. Ótima tarde aí para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Eu tô parando a gravação. Peraí.